Vivemos um momento de verdadeira ebulição negra na cena do teatro contemporâneo. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e diversas outras cidades do Brasil. Eu falo principalmente do eixo Rio-São Paulo, que é por onde eu transito. E eu venho aqui nesta videoaula performance falar um pouco do jeito que eu imagino como pode ser explorada a relação entre cinema, teatro e performance na minha pesquisa sobre teatro negro. Mas como assim performance, teatro contemporâneo, teatro negro? Já já eu explico direitinho como é que eu penso sobre isso. Eu sou Rodrigo Diodé, profissional do audiovisual, do teatro e da filosofia e idealizador da filosofia do teatro de nação. Minha pesquisa sobre teatros negros e teatralidades negras começa em julho de 2001, momento de fundação da CIA dos Comuns, criada pelo artista, diretor e produtor cultural Hilton Cobra, baiano, mas ele funda a Comuns no Rio de Janeiro. A Comuns inaugura uma novidade na minha história, um mergulho profundo, rico, doloroso também, próspero, no universo da minha própria negritude, até então tão desconhecida, complicada, infelizmente indesejada em certos aspectos. Essa vida na Comuns começa 2 anos após meu ingresso no Ingoma Capoeira Angola, né, escola fundada no bairro do Leme, do Rio de Janeiro, por Henrique Anastácio de Jesus, meu mestre marrom. Minha mestra maior no teatro negro, a mineira Leda Maria Martins, em seu livro A Cena em Sombras, fala sobre teatralidades negras no sentido amplo, né, e no sentido estrito. Por exemplo, a capoeira Angola seria uma atividade que pertence àquela categoria mais ampla, né, de teatralidade negra, por cultivar elementos teatrais como o jogo, a música, o coro, a própria estrutura da roda, que formam um acontecimento para ser visto, né? A roda da capoeira é um acontecimento para ser visto, é performático. Agora, pensando na ideia de teatro negro nesse sentido estrito, da forma que eu aprendi na Comuns, é uma concepção que necessariamente incorpora diversos elementos que provêm das culturas negras tradicionais, no sentido de buscar nessas culturas, de consolidar a identidade negra desse teatro no sentido estrito, né? Evidente a manutenção e o cuidado com um protagonismo negro nesse teatro estrito, né? Na Comuns éramos todos negros e negras em cena, embora a ficha técnica também incorporasse alguns profissionais brancos, como o diretor Márcio Meirelles, a figurinista Bisa Viana, o iluminador Jorginho de Carvalho e a produtora Tânia Rocha. Talvez o foco principal da Comuns, que até hoje eu mantenho com o meu grupo, a Malta Teatro de Nação, é trabalhar a dizibilidade e a visibilidade da personagem negra em cena. Ou seja, produzir o rosto, a voz e o discurso dessa personagem historicamente distorcida, né, falsificada e estigmatizada com todos os atributos degradantes que o racismo ainda insiste em nos classificar, né? E essas ideias sobre visibilidade e dizibilidade da personagem negra, eu também aprendi com a Leda, lá no Cena em Sombras, né?
Boa noite, resistência. Boa noite, brancos. Este é um espetáculo didático, panfletário e interativo. Portanto, meu nome é Wesley Jesus, sou negro e estou fora. Faço questão de dizer isso. Não concordo com esse sistema estruturado por brancos há séculos para nos colocar em padrões que interessam a eles. Por isso, estou fora. Porque, para mim, ser negro é isso. É estar fora, cavando, buscando evoluir. E a questão que se coloca é: você é negro? Mas antes disso, o que é ser negro? É essa discussão que queremos levantar aqui, no Cabaré da Raça. Acabei de ler um trecho da abertura do espetáculo Cabaré da Raça, do Bando de Teatro Olodum, conforme o registro de 2005. Então, cultivando a beleza, o vigor e o poder da minha negritude na capoeira Angola e na Comuns, de onde vem essa vontade de misturar cinema nisso tudo? Bom, na primeira peça da Comuns, o diretor Márcio Meirelles já fez a gente trabalhar com projeções. Eram imagens editadas de documentários, de jornais televisivos e outras imagens também, como fotografias de acervo pessoal, fotografias de jornal, né? E no momento da peça, o Cobra fazia um texto de 5 minutos falando sobre a revolta do povo preto e o revide dos excluídos, colonizados, todos explorados pelo Ocidente. E na projeção, a gente exibia uma imagem do atentado do World Trade Center no 11 de setembro de 2001. Hoje, o terror emite seu discurso político e religioso, detonando vidas inocentes com aviões-bomba e buchas humanas suicidas, furiosas, contra a intransigência civilizatória ocidental sobre outros povos, num espetáculo estarrecedor, amplificado pela mídia e manipulado pelos órgãos de informação a serviço da opressão do Ocidente sobre outros povos e culturas. A história dessa opressão é muito mais sangrenta do que se conta e reconta, gerações após gerações. Somos e fomos homens e mulheres que sangramos e suamos para construir o Brasil. Hoje, somos 30 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Linha da pobreza, coisa nenhuma, miséria mesmo, miséria. E não esqueçam que a maioria desses 30 milhões de miseráveis é de negros e são tratados como merda humana. Falta terra para você, falta terra para você, nunca tivemos direito à terra. Enquanto existir miséria favelada nesse país, não me fale em democracia racial. Enquanto existir racismo nesse país, não me exija brasileiro. Para a elite branca racista desse país, antes de brasileiros, somos negros, seres inferiores. Desconfiemos sempre do Ocidente. Desconfiemos dessas organizações internacionais que atuam no Brasil, como podemos confiar em instituições beneficentes que atendem pelos nomes de Ford, de Rockefeller. Para onde vão os relatórios dessas organizações? São organizações desse tipo que sufocam nossos gritos, impossibilitam nossas revoltas, nossas lutas, nossos bastas. Crianças e adultos desse país e do mundo que viram atônitos as imagens chocantes do atentado. Os quilombolas, revoltosos malês, gritam aqui pela voz dos comuns neste espetáculo. Respondemos desde sempre com a rebeldia dos revoltados, com o ódio que a opressão e a intolerância são capazes de gerar nos homens e mulheres de coragem. Hoje, o horror, agachado como um animal imundo, lançou pelos ares milhares de corpos indefesos, numa das mensagens mais contundentes e absurdas de como a intransigência
pode ser respondida com ódio e igual intransigência por parte dos humilhados. E o capitalismo reivindica em escala mundial a reparação, tendo, no entanto, comandado um dos processos mais violentos de exclusão entre os povos. Sua nação mais poderosa, com possibilidades de destruir e matar infinitas, exige a reparação, transformando em acusados suas vítimas. Os bilhões de habitantes do mundo pobre e subdesenvolvido, com seus incríveis problemas econômicos, sociais, suas dívidas impagáveis, suas fomes e misérias, suas epidemias de AIDS e malária, o contraste colossal da força e beleza de sua alteridade civilizatória. Mas dos povos que tiveram que aprender com a escassez e a fome, talvez parta a saída, se um outro discurso for ouvido antes, para se criar formas diferentes do discurso do terror, de se combater a supremacia ocidental, a opressão, as desigualdades. Portanto, respeitem nossos valores, respeitem nossa dignidade. É chegada a hora de repartirem conosco aquilo de que sozinhos alguns poucos se apropriaram, antes que tudo seja só revolta. Já se passaram os 5 minutos desta cena, amanhã eu volto e torno a falar tudo de novo. Esse é o texto dos 5 minutos. Quem dizia era Wilton Cobra, nessa peça A Roda do Mundo, a primeira peça da Comuns, de 2001. Então lembra que eu falei sobre as ideias de teatro negro, performance, teatro contemporâneo? Pois eu acho que com essas referências que eu trouxe agora, deu para sacar um pouquinho como é que eu penso o teatro negro, com essas referências da Comuns, esse texto dos 5 minutos da Roda do Mundo, o texto do Cabaré da Raça, do Bando de Teatro Lodum. Aliás, uma grande referência para a criação da Comuns é o Bando de Teatro Lodum, esse grupo de teatro negro de Salvador, que existe há mais de 30 anos, uma super referência para Comuns, junto com o Teatro Experimental do Negro, fundado pelo Abdias Nascimento em 1944. Agora, uma coisa importantíssima também, a exemplo do que o Abdias fez com o TEM nos anos 40, tanto o Bando como a Comuns também exercem uma atividade extra-palco, né? Com a realização de cursos, oficinas, debates, palestras, atividades formativas voltadas para a comunidade negra. Acho que o melhor exemplo da organização política estabelecida pela classe teatral negra no Brasil é a realização do Fórum Nacional de Performance Negra, produzido pelo Bando de Teatro Lodum e pela Cia dos Comuns. A primeira edição foi em 2005, realizada em Salvador, no Teatro Vila Velha. A ideia era debater as nossas estéticas, nossas políticas, nossas necessidades e levantar propostas que seriam encaminhadas aos poderes públicos na esfera federal, estadual, municipal, no sentido de fortalecer o nosso ofício, de fortalecer a nossa classe artística teatral negra, a nossa comunidade negra, enfim, fazer política. Afinal de contas, como diria Fela Kuti, nós não somos apenas artistas, nós fazemos política. Mas sim, falta falar sobre o lance da performance e do teatro contemporâneo. Afinal, isso aqui é sobre cinema, negritude, teatro contemporâneo. E é sobre a importância da performance para o trabalho do ator que eu imagino como é possível aproximar o cinema do teatro. Afinal de contas, performar no cinema implica uma linguagem corporal mais próxima do real. E é justamente isso que me interessa muito, trazer para o terreno do teatro. Essa realidade, essa experiência da verdade, o real. Aí a gente pergunta, mas o que é a verdade? Se entrar muito nesse assunto, para mim, o critério de verdade mais importante é o arrepio na espinha. Mas foi em outubro de 2011 que eu comecei a investigar melhor essa relação da performance, do cinema com o teatro com o cinema, quando eu comecei a trabalhar com a diretora carioca Cristiane Jataí no espetáculo Júlia.
além dessa presença técnica e tecnológica do cinema nessa cena de Júlia, a proposta da Cris de incorporar a linguagem da performance no nosso trabalho fez eu e a Júlia chegar em lugares muito interessantes e era também uma proposta fundamental da montagem. Essa aposta filosófica na relação verdadeira entre os artistas do jogo. Aconteceu uma vez uma coisa muito interessante, muito curiosa, que eu guardei para a vida inteira. Estávamos ensaiando eu, Cris, Júlia Bernat, lá no Rio de Janeiro, no Teatro Sérgio Porto, e a gente ia reestrear o espetáculo e a gente estava reorganizando uma cena. E a gente realmente estava muito envolvido com o que estava acontecendo, com uma escuta muito apurada do outro, de si próprio, até que o Davi Pacheco, o diretor de fotografia, chegou e queria perguntar alguma coisa sobre uma questão técnica para a Cris, e a Cris olhou para ele e disse: Davi, peraí, agora eu estou criando. Agora eu estou criando. Quando ela falou isso, eu percebi o estado interior em que eu me encontrava e percebi que eu estava em processo de criação, em processo criativo. E achei muito interessante, né? Eu me coloquei então na busca de manter esse estado, de ativar esse estado sempre que fosse necessário, como se fosse mesmo um instrumento, uma ferramenta, né? Esse conjunto do corpo, do espírito, da mente, como sendo a minha ferramenta de trabalho. Para eu entrar nesse estágio criativo, nesse estágio de processo de criação, eu bebo nas fontes da capoeira Angola, da meditação, da yoga, principalmente, e às vezes do boxe. E eu penso o corpo nessa perspectiva da imanência africana, que não faz aquela separação como se faz no Ocidente, como se faz aqui, entre mente, corpo e espírito. Nessa perspectiva, essas três dimensões do real são interligadas, cada uma complementando a outra. E só o treino, um processo contínuo de aprendizado e autoconhecimento para a gente se manter na escuta de si e preservar essa interligação entre corpo, mente e espírito. Às vezes o trem sai do trilho, mas hoje a minha ideia de performance vem da Leda Maria Martins também, do livro Performances do Tempo Espiralar. A partir de uma ideia europeia de que a performance é um comportamento restaurado, aliás, que fala da repetição de um comportamento em cena, aprendido através de gestos codificados, né? Que foram aprendidos também através de repetições. Ela faz uma articulação com um conceito de tempo, mas é um tempo africano, no sentido filosófico, não é um tempo cronológico. É o tempo em que vivos, mortos, não nascidos, ancestrais, deuses, coabitam na mesma dimensão de realidade, né? No mesmo ambiente ontológico. Então, quando eu penso a performance, seja no teatro, seja no cinema, no audiovisual, eu imagino que meu corpo, ao performar, estabelece relações com todos esses seres. O corpo de um artista negro é um tipo de texto. É o impulso criativo em qualquer contexto. É um negro corpo criador de pretexto. É um pensamento ligeiro que te atravessa na rua. Escreve, dança, canta e atua como quem dá uma surra. Arte, palavra e pele é pau, é carne que geme. Treme meu birimbau, birimbau, birimbau. É o negro gesto sempre político. O corpo de um artista negro inventa uma nova ordem que desregula a cidade e que a legislação provém de uma bruta voracidade que o corpo negro traz como impulso.
Criar, criar, criar. Nossa característica. Portar como arma a arte e o berimbau como um fuzil. Nosso ideal de criação é a pele negra do corpo que vai destruir o Brasil. O mundo não quer esse país nem qualquer estado-nação onde a regra primordial não seja a percepção da única lei que vigora, surgir e desaparecer. Nesse intervalo, São Bento Grande de Angola. O corpo de um artista negro que pisa firme aqui na terra. E sempre que é dia de festa, é uma negra farra explosiva. E a vontade da terra, no corpo de um artista negro, é um tipo de impulso. É uma fome de vida. Hoje, a minha concepção de teatro negro, desse teatro
que trabalha pelo protagonismo, pela visibilidade, pela dizibilidade da personagem negra, pela sua voz, pelo seu rosto, pelo seu discurso voltado para a comunidade negra. Eu chamo esse teatro de teatro de nação. E como toda a nossa tradição de teatro negro, a nossa história, é um teatro que bebe nas fontes das culturas tradicionais, as quais eu chamo também de culturas de nação. No meu caso, o candomblé, a capoeira Angola, que não impede de beber em outras fontes. A filosofia do teatro de nação nasce a partir de um projeto de doutorado com raízes num projeto de mestrado. De um modo sucinto, a filosofia do teatro de nação ela se integra de dois aspectos. Um aspecto que está ligado mais à forma, à estrutura dos trabalhos, seja do texto dramatúrgico, a performance, a direção. E essa dimensão, esse aspecto dessa filosofia eu chamo de poética da revolta. Ora, pelo que a gente já viu aqui, né, no próprio texto dos 5 minutos da Roda do Mundo, da Cia dos Comuns, escrito em 2001, essa revolta ela faz parte da nossa experiência negra nessa situação colonial, faz parte da nossa experiência vivida. E eu prezo por essa ideia, por esse sentimento de revolta, propriamente dizendo, a partir muito da influência dos Racionais, naquele célebre Sobrevivendo no Inferno, quando Brau canta: eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. No âmbito do teatro de nação, dessa filosofia do teatro de nação, a poética da revolta nasce sim dessa experiência vivida na Comuns e do estudo de algumas revoltas negras, e principalmente a grande Revolução Haitiana. Do ponto de vista do conteúdo, o aspecto material dessa filosofia, eu batizei de sabedoria muscular, né? Partindo muito da leitura de um texto do Fanon, Nos Condenados da Terra, no capítulo em que ele fala sobre a violência, e ele chama a atenção para a tensão muscular no corpo do colonizado. E defendendo a ideia de que essa tensão é liberada, dentre outras atividades, em guerras fratricidas, guerras entre irmãos, e, por outro lado, nas culturas de nação. Ele aponta para o voodoo, por exemplo. No caso do teatro de nação, essa sabedoria muscular se compõe dos elementos que provêm da vivência na capoeira Angola e da vivência no terreiro de candomblé, no acesso dessa filosofia nagô dos orixás, essa filosofia da vida. E eu penso justamente nesses valores, nesses elementos provenientes dessas culturas de nação, como aqueles valores que vão distensionar essa tensão e transformá-la em sabedoria muscular. No texto que eu acabo de publicar, com o patrocínio do PROAC e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, essa sabedoria muscular se reflete no conteúdo das falas das personagens. Por exemplo, a personagem da mãe que perde seu filho, que se apresenta em cena com uma serenidade monumental, esfíngica, fazendo referência ao Kemet. E a poética da revolta, ela atravessa toda a estrutura desse texto. No nosso lançamento, nas leituras dramatizadas que a gente fez, esse aspecto da revolta e da violência foi salientado. E foi de propósito. No processo de criação dessa filosofia do teatro de nação, e procurando pensar bem essa relação com o meu próprio sentimento de revolta, eu tive acesso a um texto chamado Home, do grande dramaturgo estadunidense chamado Amiri Baraka. Nesse livro, Home, ele fala sobre o teatro revolucionário. Tem um texto dele que fala sobre o teatro revolucionário, que, em suma, é um teatro feito por vítimas para as vítimas, e que gere o medo no opressor. A partir dessa ideia do teatro revolucionário, eu procurei pensar
na ideia de uma teatralidade da violência. Na verdade, era apenas um nome, uma forma de conceituar a experiência que eu já tinha observado, por exemplo, no Cabaré da Raça, na Roda do Mundo, como vocês puderam notar um pouquinho por aqui, né? E junto com esse material propriamente filosófico, a pesquisa sobre o cinema que se desenvolve aqui no Elebarabit, além daquele privilégio da linguagem da performance, tem uma insistência, né, na escrita de um texto teatral que dialogue com o roteiro cinematográfico, buscando cada vez mais compreender, desenvolver, aprender melhor essa relação do teatro com o cinema. Eu me propus esse exercício de fazer uma escrita do texto teatral, brincando, dialogando com a escrita do roteiro cinematográfico. E aí eu escolhi uma parte desse livro, é a rubrica de introdução da última cena do espetáculo, e ela fala justamente ela fala das imagens projetadas, das situações colocadas pelo cinema nessa cena teatral. Então é uma cena que faz uma introdução de uma cena de tortura. A tortura de um militante negro feita por um psiquiatra e 2 soldados. O militante se chama Akimbii. E o texto é o seguinte: o áudio do vendaval, espalhando as folhas da floresta, se transforma no áudio de uma ventania que atravessa a fresta de uma janela. Imagens projetadas do parto de uma criança. É uma cena de violência obstétrica. Vê-se um close na cara do médico, do ponto de vista da barriga aberta da mãe. É uma cesariana. O parto é difícil, o médico, luvas ensanguentadas, parece que luta com o bebê, como se estivesse difícil para nascer. O médico age como se estivesse fazendo parto de um bicho. Áudios pontuais dos berros de uma búfala parindo. Texto do médico: vem, estás a matar sua mãe. É melhor nascer de uma vez. Quer que eu te deixe aí dentro? Por que você não morre logo para sua mãe parar de sofrer bosta? Uma explosão de sangue banha o médico de vermelho. Áudio do tropel de uma manada de búfalos em disparada. Fade out da imagem. Corta para o close dos olhos de um homem negro ofegante. É Akimbii. Ele está sério e sua, como se tivesse acabado de sair de um combate. Fade out do tropel. Fade out da projeção. A cena é um interrogatório feito por um psiquiatra. O homem interrogado é Akimbii. Ele é conduzido à cena por 2 soldados. Vem de uma sessão de tortura. Está muito machucado. Acusam-no de planejar um crime, a explosão de um prédio público. Pela leitura dessa rubrica, eu espero ter passado aqui, além desse jogo com a escrita do roteiro de cinema, alguns elementos que eu falei aqui agora sobre a filosofia do teatro de nação, como a teatralidade da violência, a poética da revolta, quando Akimbii aparece na projeção, suado, como se tivesse acabado de sair de um combate. Essa ideia da combatividade também é cara na produção desse teatro, dessa filosofia, né? E eu prezo por esses conceitos da teatralidade da violência, a sabedoria muscular, a poética da revolta, mas eu não perco de vista a perspectiva da beleza também. Eu acredito que essa relação, essa fricção entre o teatro e o cinema, na linguagem do teatro contemporâneo e especificamente na área do teatro negro, pode produzir a experiência da beleza de uma forma muito, muito interessante. Eu acho muito interessante. Você, quando coloca o cinema no teatro, você oferece ao espectador, à plateia, a possibilidade de editar a experiência. Ela vai experimentar o que está vendo na cena, vai olhar o que está acontecendo na projeção. Em Júlia, por exemplo, a gente teve muito isso. Bom, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência nessa videoaula performance.
Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, espero que você tenha se inspirado para poder chegar no seu trabalho e desenvolver plenamente suas potencialidades, suas habilidades. Temos uma página, um perfil no Instagram, Malta Teatro de Nação. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho, segue a gente lá e até a próxima.